Certa vez alguém disse que os maiores beneficiados de uma igreja existir não são os de dentro, mas sim os de fora. O maior beneficiado de uma igreja existir é a comunidade local. Muitas são as necessidades de nossa comunidade local e a Igreja Batista Central ela está atenta a essas necessidades e disposta a trabalhar em uma delas. Então, a partir de hoje, de terça a quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos servindo refeições para as pessoas carentes que vivem em nosso entorno. E eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. Como fazer parte? Em primeiro lugar, orando. Ore a Deus pelas pessoas que estarão contribuindo financeiramente. Ore a Deus pelas pessoas que estarão na linha de frente. Ore a Deus pelas pessoas que estarão recebendo essa refeição. Em segundo lugar, contribuindo financeiramente. Então, através da sua doação, nós estaremos comprando os alimentos. E a terceira forma de contribuir com esse projeto é se voluntariando para a linha de frente. Nós estaremos fazendo escalas, isso quer dizer que não vai haver aglomerações. Maiores informações você encontra abaixo desse vídeo e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e juntos vamos impactar a nossa comunidade, levando um alimento físico como também a palavra de Deus. Jesus Cristo é a resposta para esse caos. Deus abençoe a todos. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Central. Hoje é um dia histórico, um dia que nós podemos declarar aquilo que está escrito na nossa grande placa na calçada, uma igreja para a cidade. Começou o projeto IBC Quarentena Solidária, que é um projeto que visa ajudar na alimentação daquelas pessoas em situação de rua nas imediações da nossa igreja. Hoje nós conseguimos fazer 66 refeições e conseguir distribuir, juntamente com materiais bíblicos e que mostram o caminho da salvação em Jesus Cristo. Foi muito bom, tivemos 15 voluntários, cada um na sua área para evitar aglomeração, e foi muito gratificante. Os testemunhos daqueles que entregaram, daqueles que fizeram a comida, daqueles que embalaram, se sentiram muito úteis para o reino de Deus. Semana que vem tem mais. Então, contamos com as doações dos irmãos, contamos também com mais voluntários para que nós possamos fazer mais escalas e não sobrecarregar alguns apenas. A todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Em respeito às autoridades locais, nós estamos gravando esse culto apenas com a equipe técnica, mas o culto vai ser para todos, para toda a igreja via internet. Eu quero te convidar ao som do piano, a preparar o seu coração, a sua mente para cultuar o nosso bom Deus e também receber dele uma palavra de ensino, correção, instrução e uma palavra de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe durante esse culto.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem no espírito e em verdade. Capítulo João 4:24. Eu estou na tua porta e eu bato. Se você ouvir minha voz, você abre a porta e eu vou entrar e jantaremos juntos. Apocalipse 3:20. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Amém. Fala, filho. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4:13. Para Deus, somos o bom perfume de Cristo. Segundo Coríntios 2:15. Em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus disse, o caminho. Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 6. 14. Fiel a esta palavra, é digno de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Senhor, Porque ele é. bom, E o seu? amor Dura. pra sempre. Salmos 136. 1. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 55:3. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege a sua vida. Ele protege quando você sai e quando volta. Guarda você agora e o guardará para sempre. Salmos 121, versículos 7 e 8. Por favor, e que o Senhor cure da minha coceira e de todo mundo que esteja dodói e que todo mundo que tenha que ir pro médico. Por favor, em nome de Jesus, amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Eu te peço que o Senhor abençoe o país, que o Senhor abençoe todas as pessoas, as que estão no grupo de risco e as que não estão. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor sempre abençoa a minha vida e a vida da minha família. Amém. Bom dia, amada igreja. Vamos louvar ao nosso Deus entoando o hino 43, Tu és digno. Glória e honra
engrandecer o Teu nome nesta manhã, onde queremos Te adorar, Te louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Muito obrigada, porque nós temos esse meio de comunicação, onde podemos estar ligados como igreja a Ti, em Ti, Jesus. Te agradecemos pelos recursos que temos, por essa amada igreja que está reunida neste momento, engrandecendo o Teu nome e Te louvando. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos! Hoje, no nosso momento de missões mundiais, nós vamos ter a participação da irmã Daniele, que foi uma das 5 voluntárias naquele domingo em que nós realizamos a atividade na igreja. Os voluntários oraram, por cada um dos 5 continentes em que a Junta de Missões Mundiais mantém missionários batistas brasileiros. E além disso, cada um deles foi incumbido de nos falar um pouquinho sobre cada um desses continentes e também dos países nos quais nós mantemos missionários. Então hoje temos a participação da irmã, ao longo dos demais domingos outros irmãos irão falar e eu lembro a todos de orarem por esses lugares e por todo o mundo. Não só pelos países onde já temos missionários, mas também por aqueles lugares onde ainda não temos missionários, porque muitas pessoas carecem de ouvir as boas novas da salvação. Além disso, não esqueçam de fazer as suas doações na conta que vai aparecer logo mais aí na tela de vocês. E um grande abraço a todos. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a campanha de missões mundiais 2020. A Ásia, Japão, Filipinas e Timor-Leste são países onde os missionários sofrem muita perseguição do governo local. Eles são perseguidos, eles sofrem exclusão social, violência física, tudo por amor a Jesus, E eles estão lá, mesmo correndo risco nas suas vidas, eles desenvolvem projetos, locais, de acordo com a necessidade da localidade onde eles estão ali, para alcançar as vidas. E falando do Japão um pouco mais, é um país onde os missionários têm muita dificuldade por causa do idioma. E lá menos de 2% da população se declara cristã. Nós devemos orar para que haja salvação e libertação desses povos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que... Vamos louvar a Deus neste momento com um cântico mais que uma voz. Engrandeça o nome do Senhor neste momento com a sua vida, adorando e agradecendo a Deus em todo o tempo. Declare esse Deus maravilhoso, pois Ele é santo e poderoso e pode fazer muito mais por nós.
interceder por tudo que está acontecendo no nosso país, no mundo, na nossa igreja, o que está nos atingindo. Quero te convidar a interceder ao Pai, que pode todas as coisas, e Ele pode nos ajudar neste momento. Faça a sua oração neste momento, engrandecendo a Deus e pedindo a Deus também por todos os pedidos que estão no nosso boletim da igreja. Nesta manhã eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: é tempo de cantar. É tempo de cantar. E para esse tema eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículos do 22 ao 26. Marcos capítulo 14, versículos do 22 ao 26. Assim diz a boa, infalível e suficiente palavra do bom Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua boa palavra. Obrigado pelos teus bons conselhos. Fala conosco nessa manhã, Deus, queremos ouvir a tua voz, apenas a tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. É tempo de cantar. Existe uma frase muito famosa que diz assim: quem canta os seus males, espanta. Faz quanto tempo que você não canta? Faz quanto tempo que você procura motivos para cantar, mas não consegue encontrar em lugar algum? Diante de uma crise na saúde pública, diante de uma crise econômica, diante de uma crise familiar, diante de uma crise existencial, como cantar? Como cantar diante de tudo isso que eu falei? Voltando aqui para o texto, eu estou desenvolvendo uma série chamada Em Direção da Cruz, e essa série terá o seu final no domingo de Páscoa, no próximo domingo. Então eu comecei essa série narrando os acontecimentos do domingo da Semana da Paixão, do domingo mais conhecido como o Domingo de Ramos. Foi nesse Domingo de Ramos que Jesus decide entrar de forma triunfal em Jerusalém, ao contrário daquilo que a multidão estava esperando, ao contrário daquilo que a multidão estava desejando. Jesus, ele não vai em direção ao trono. Jesus, ele vai em direção da cruz. Isso frustrou a multidão. Isso frustrou os discípulos de Jesus, porque quando eles olhavam para Jesus, eles enxergavam Jesus um líder terreno, um líder político, um líder militar, capaz de libertá-los das mãos de Roma, das mãos do opressor. Mas Jesus, em sua última semana aqui na terra, deixa claro que o seu reino não era terreno, o seu reino não era político, não era militar, e sim espiritual. Jesus, ele veio implantar o reino de Deus aqui na terra, e ele chama pessoas a fazerem parte desse reino. Para fazer parte deste reino era e continua sendo necessário
uma mudança radical de vida, uma mudança radical de mente, de coração e de atitude. Na segunda-feira da Semana da Paixão, nós vamos encontrar Jesus amaldiçoando uma figueira e também purificando o templo. Na terça-feira da Semana da Paixão, nós vamos encontrar Jesus ensinando no templo, Jesus ele discutindo com os religiosos. Diante dessa discussão, Jesus ele vai contar algumas parábolas e no final da terça-feira da Semana da Paixão, Jesus ele vai expor o seu sermão mais conhecido como o seu sermão escatológico, o sermão escatológico de Jesus. Nesse sermão escatológico, Jesus ele vai falar sobre a destruição do templo e também sobre a sua segunda vinda. Na quarta-feira da Semana da Paixão, nós vamos ver os planos para matar Jesus se intensificando cada vez mais. Nós vamos também encontrar a cena de uma mulher derramando de um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus e a decisão de Judas em trair Jesus. Judas decide em seu coração trair Jesus. Hoje eu quero falar com você rapidamente sobre a quinta-feira da Semana da Paixão. Na quinta-feira da Semana da Paixão, muitas coisas aconteceram, entre elas. Jesus comemora a Páscoa, lava os pés dos seus discípulos, ora pelos seus discípulos, consola os seus discípulos, conversa com Pedro, vai até o jardim do Getsêmani, ali ele é preso, Pedro nega Jesus. Então muitos foram os acontecimentos da quinta-feira da Semana da Paixão, mas eu quero focar em apenas um. Na última ceia de Jesus, antes da crucificação. Champlin, quando olha para a última ceia, ele vai dizer o seguinte: é impressionante ver Jesus, logo após a ceia, a poucas horas do seu sofrimento na cruz, cantando com seus discípulos. Vou repetir as palavras de Champlin. É impressionante ver Jesus, logo após a ceia, a poucas horas do seu sofrimento na cruz, cantando com os seus discípulos. Olhando para essa perícope que acabei de ler, de Marcos, capítulo 14, versículos do 22 ao 26, eu aprendo a seguinte verdade, eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. A ceia do Senhor é um memorial que nos leva a expressar uma bela canção. A ceia do Senhor é um memorial que impulsiona a igreja a cantar uma bela canção, mesmo em meio a um sofrimento de morte. É tempo de cantar, enquanto muitas pessoas elas estavam desesperadas com a crise em que estavam enfrentando, enquanto muitas pessoas estavam desesperadas com a crise política, econômica, militar em sua nação, Jesus mostrou em sua última ceia que é tempo de cantar. É tempo de cantar porque, em primeiro lugar, a dívida foi paga. É tempo de cantar porque a dívida foi paga. É muito difícil falar sobre esse tema neste tempo, porque muitas pessoas estão ficando desempregadas, empresas estão fechando suas portas em definitivo, e eu venho dizer que é tempo de cantar porque a dívida foi paga. Meu sogro, durante 1 ano e 3 meses, ele esteve desempregado. E agora em janeiro ele recebeu uma boa notícia. Seu Pedro, o seu currículo foi aprovado. Meu sogro ficou feliz, começou a trabalhar e depois de 3 meses, essa semana ele recebeu uma triste notícia. Seu Pedro, o senhor está demitido. Em primeiro lugar, porque o senhor faz parte do grupo de risco. Em segundo lugar, porque a empresa precisa cortar custos. E agora vem o pastor Tiago dizendo que é tempo de cantar porque a dívida foi paga. Que dívida foi essa?
a dívida impagável que nós tínhamos com Deus. A dívida que nós tínhamos para a eternidade, essa dívida ela foi paga. Se você não encontra motivos nesse mundo para cantar, então olhe para a eternidade. Se você está procurando motivos nesse mundo para cantar e não está encontrando, olhe para a eternidade que você vai encontrar. A dívida eterna foi paga. Olhe atente para o que diz o versículo 22 e o 23. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Quando os discípulos comeram o pão, ainda era pão. Quando os discípulos beberam do vinho, ainda era vinho. Porém, Jesus ele vai atribuir um significado diferente para esses dois elementos, de modo que ambos vão servir de memória para a sua morte. O pão serve de memória para a morte de Cristo, assim como o vinho serve de memória para a morte de Cristo. Mas afinal de contas, por que Cristo precisou morrer? Mas afinal, o que Jesus realizou com a sua morte? Ele pagou uma dívida impagável. Na cruz, Jesus cumpriu a antiga aliança e estabeleceu uma nova. A antiga aliança foi ratificada com o sangue de sacrifícios de animais. A nova aliança, por sua vez, foi ratificada com o sangue do Filho de Deus. Essa nova aliança em seu sangue faria o que os sacrifícios do Antigo Testamento não poderiam fazer. Pagaria a dívida e purificaria o coração e a consciência de todo aquele que cresce. Ninguém é salvo dos pecados ao participar de uma cerimônia religiosa, mas sim ao crer em Jesus Cristo como Salvador. Palavras de Weisby. A dívida foi paga em Jesus. Jesus morreu para pagar uma dívida eterna. Uma música tem sido muito cantada em nossas igrejas, e a letra dessa música diz o seguinte: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Eu sou livre na eternidade, porque Jesus me comprou. Jesus pagou a dívida que eu tinha. A ceia do Senhor é um memorial que nos leva a expressar uma bela canção. A ceia do Senhor é um memorial que impulsiona a igreja a cantar uma bela canção, mesmo em meio a um sofrimento de morte. É tempo de cantar, igreja. Enquanto muitas pessoas estavam desesperadas com a situação que Israel estava vivendo, que era uma situação de caos, Jesus mostrou em sua última ceia que é tempo de cantar. É tempo de cantar porque a dívida foi paga. Em segundo lugar, é tempo de cantar porque a morte foi vencida. Atente para o que diz o versículo 25. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus ele deixa claro aqui que terá sim uma nova ceia. Jesus deixa claro aqui que a sepultura não tem poder para detê-lo. Jesus deixa claro aqui que a morte não tem poder para vencê-lo. Um antropólogo chamado Ernest Becker, esse antropólogo ele não é cristão, mas ele falou algo muito interessante aqui, que serve como base para a minha fala. Todas as nossas ansiedades e temores estão enraizados em nosso medo da morte. Todas as nossas ansiedades e temores estão enraizados em nosso medo da morte. A pergunta que eu te faço nessa manhã é:
quais são os teus medos? Como você encara a morte? Como você encara a morte física? Como você encara a morte espiritual, que é uma vida afastada de Deus aqui nessa terra? Como você encara a morte eterna, que é uma vida afastada de Deus para a eternidade? Jesus, ele encarou a morte. Jesus, ele experimentou a morte e venceu. Semana passada eu compartilhei uma experiência que tive com minha filha, onde ela expressou o seu medo da morte. Ali eu pude consolar minha filha, ali eu pude pregar para minha filha que ela não precisa temer a morte, porque em Jesus ela está segura, nada vai afastar ela do amor de Deus. Ela entendeu essa verdade. Durante a semana uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: pastor, obrigado por compartilhar a história que você teve com a sua filha, a experiência que você teve com a sua filha, porque eu também estava com medo da morte. Eu também estava com medo da morte. Como foi bom ouvir essa mensagem: Jesus venceu a morte. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. A tua vida está nas mãos de quem? A tua vida está nas mãos de quem? A tua confiança foi depositada onde? Em quem você tem buscado esperança nesse tempo? A ceia do Senhor é um memorial que nos leva a expressar uma bela canção. A ceia do Senhor é um memorial que impulsiona a igreja a cantar uma bela canção, mesmo em meio ao sofrimento de morte. Igreja é tempo de cantar. Enquanto muitas pessoas da época de Jesus estavam desesperadas com o cenário, Jesus mostrou em sua última ceia, horas antes de ser crucificado, que é tempo de cantar. É tempo de cantar porque a dívida foi paga. É tempo de cantar porque a morte foi vencida. É tempo de cantar porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Deus que nós servimos não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a presença do Espírito Santo conosco e também com uma igreja. O versículo 26 vai dizer assim: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de ter cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Jesus, ele estava com seus discípulos em sua última ceia antes de ser crucificado. Ele não estava sozinho. Logo após ser preso, os seus discípulos se dispersaram, uns frustrados, outros sem saber, ou melhor, sem entender o que estava acontecendo. Mas não demorou muito, eles estavam unidos novamente. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, os discípulos de Jesus estavam dispersos, mas dias depois, esses mesmos homens, mulheres, estavam unidos novamente. E quem foi que os uniu? Foi o próprio Jesus. Muitas vezes nós vamos nos decepcionar com essa comunidade chamada igreja. Muitas vezes nós vamos nos frustrar com essa comunidade chamada igreja. Mas eu quero dizer que quem nos une é Jesus Cristo de Nazaré. Philip Yancey vai dizer que a igreja é sobrenatural, porque ela atrai pessoas que jamais conviveriam juntas. Pessoas que jamais trocariam um olhar, que jamais trocariam uma palavra, pessoas que jamais trocariam um cumprimento. A igreja ela é sobrenatural porque ela atrai pessoas assim. Eu tenho um ideal de igreja local.
Você tem um ideal de igreja local, nós somos diferentes, mas o que nos une é Jesus. Eu confesso que eu estou com saudade de cultuar a Deus de forma presencial com vocês. Eu estou com saudade de cultuar o meu bom Deus de forma presencial com você, mas isso não me impede de cantar nessa manhã, pois eu sei que em Cristo nós estamos unidos. O motivo da minha canção é esse, pois em Cristo nós estamos unidos. Essa semana eu liguei para uma irmã aqui da igreja e perguntei a ela: como você está? Essa irmã faz parte do grupo de risco. Eu perguntei a ela se ela estava precisando de alguma coisa, se ela não estava se sentindo muito sozinha. Ela disse: não, pastor, eu não estou me sentindo sozinha. Os devocionais diários têm me fortalecido, o culto de domingo tem me fortalecido. Eu tenho sim sentido a presença do bom Deus e a comunhão da igreja, mesmo online, mesmo de forma virtual. Eu não estou sozinha, mesmo tendo que me reunir de forma virtual com a igreja que eu amo. Eu entendo que eu não estou sozinha, eu consigo sentir a presença de Deus dentro da minha casa e a força dessa igreja em movimento. Você não está sozinho, você não está sozinho. Eu posso errar com você, você pode errar comigo, mas nós fazemos parte de uma igreja e quem nos uniu foi o próprio Jesus. Logo, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que é tempo de cantar. Faz quanto tempo que você não canta mais? Faz quanto tempo que você procura motivos para cantar, olhando para as coisas desse mundo? A ceia do Senhor é um memorial que nos leva a expressar uma bela canção. A ceia do Senhor é um memorial que impulsiona a igreja a cantar uma bela canção, mesmo em meio ao sofrimento de morte. É tempo de cantar. Enquanto as pessoas que estavam ao redor de Jesus estavam desesperadas com a crise que estavam enfrentando em sua nação, Jesus, ele mostrou em sua última ceia que é tempo de cantar. É tempo de cantar porque a dívida eterna foi paga. Se você não encontra motivos nesse mundo para cantar, olhe para a eternidade e você vai ver que a dívida eterna foi paga. Hoje você é livre. É tempo de cantar porque a morte foi vencida. O sepulcro não conseguiu deter o nosso Senhor, a morte não conseguiu vencer o nosso Senhor, e porque Ele vive, o amanhã eu posso ter esperança pelo amanhã. É tempo de cantar, porque eu não estou sozinho, você não está sozinho. Nós somos uma igreja, nós somos uma igreja em movimento, em movimento. Eu quero orar por você nessa manhã que não consegue mais cantar. Você que foi acometido por uma enfermidade, você que foi acometido pela crise financeira que nós estamos vivendo. Eu quero orar por você que essa semana foi uma semana de luta, de choro, onde poucas palavras saíram de seus lábios. Eu quero orar por você que não está conseguindo cantar, você que tem procurado nesse mundo motivos para cantar, mas não tem encontrado. Feche teus olhos, baixe sua cabeça e ore comigo nesse momento. Deus, eu quero te agradecer pela tua boa palavra, pelos teus bons conselhos. Quero te agradecer, Deus, porque essa palavra é apta para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir, mas também para trazer esperança. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nos deixamos abater pelas dívidas desse mundo e acabamos desvalorizando, Deus, o sacrifício do Senhor
na cruz do Calvário. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que focamos tanto nos problemas desse mundo e esquecemos, Deus, que uma dívida eterna foi paga. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que deixamos a morte aterrorizar nossa mente e o nosso coração. Perdoa-nos, Deus, pelas vezes que nos sentimos só, reclamamos, Deus, da comunidade onde nós estamos inseridos, criticamos a comunidade a qual nós pertencemos, julgamos muitas vezes a ação da comunidade local, mas esquecemos, Deus, que nós fazemos parte dessa comunidade porque foi o Senhor que nos colocou aqui. Tem misericórdia de nossas vidas, Deus. Tem misericórdia. Pai, que essa notícia, a dívida foi paga, na eternidade, Deus, possa trazer alegria ao meu coração nessa manhã. Uma canção nessa manhã, que possa trazer uma canção, Deus, naquele coração que não consegue mais cantar. Que a notícia que o Senhor venceu a morte, Deus, nessa manhã possa se renovar no coração daquele que não consegue mais cantar, daquele que não tem mais esperança, daquele que até mesmo tem desejado a morte, Deus. A minha oração, Deus, que nessa manhã, aquele que está se sentindo só possa ser abraçado pelo Senhor e pela sua igreja também. Nos ajuda, Senhor, a ter um olhar mais atento para aqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus, amém e amém. É tempo de cantar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, onde diz assim: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Um belo hino será cantado nesse momento. Nesse momento você terá a oportunidade de examinar o seu coração, a sua mente, pedir perdão ao Senhor pelos teus erros, pelas tuas falhas, e logo após eu te convido a cear conosco. Um inocente morreu por mim e por você. A ceia do Senhor é um símbolo, e esse símbolo vai nos lembrar que Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, e um dia Ele vai voltar para nos buscar. A ceia do Senhor é um símbolo, e esse símbolo vai nos lembrar da missão da igreja. A missão da igreja é adorar o Senhor, a missão da igreja é servir o Senhor, a missão da igreja é levar o Senhor para outras pessoas.
A missão da igreja é discipular. A missão da igreja é trabalhar até que Ele venha. Trabalhar pela comunhão dos santos. Nós precisamos trabalhar pela comunhão dos santos. Eu quero te convidar a pegar os elementos da ceia, o cálice que você deixou separado, pegar o pão da ceia. Enquanto você pega o seu cálice, o seu pão, eu estarei servindo os elementos da ceia para os músicos que nos ajudaram nessa manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 vai dizer assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Tomamos todos do cálice. Ao som do piano, eu quero te convidar a externar a sua gratidão a Deus por esse momento e pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Eu quero te convidar a registrar a sua gratidão através das redes sociais. Você pode fazer isso escrevendo ou passando um áudio pelo WhatsApp, Facebook e pelo YouTube. Vamos agradecer ao Senhor? Faça a sua oração de agradecimento ao som do piano. Deus, queremos te agradecer, Senhor, pelas músicas que foram entoadas aqui nessa manhã, pelas orações que foram feitas, pela tua palavra que foi ministrada, Deus, e pela oportunidade que o Senhor nos deu de participarmos de um momento tão especial como esse, que é a celebração da ceia. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Nós te louvamos. Abençoa o teu povo, Deus, livra o teu povo de todo o mal, Deus. Nos dê uma semana ricamente abençoada, Deus. Sustenta o teu povo, cuida do teu povo, Deus. Em ti nós encontramos, Deus, abrigo, em ti nós encontramos refúgio, em ti nós encontramos esperança. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E eu quero te convidar a cantar conosco nesse pós-lúdio. Deus abençoe. O Rei
as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar.